Bem-vindo ao canal Direito do Trabalho em Minutos. O tema de hoje é a medida provisória 936, que trata do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda decorrente da calamidade pública do Covid-19. Olá, meu nome é José Lúcio Munhoz, eu sou advogado e juiz do trabalho aposentado. Fui também presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho de São Paulo, conselheiro do CNJ, tenho mestrado pela Universidade de Lisboa e realizo meu PhD pela Universidade Strathclyde. Hoje, nessa videoaula, a gente vai conversar sobre a medida provisória e o que trata essa medida provisória. Ela trata da suspensão do contrato de trabalho ou da redução proporcional da jornada e salário por conta do problema da pandemia do coronavírus ou Covid-19. Mas uma videoaula ela é sempre genérica, ela nunca vai atender exatamente todas as suas condições específicas. Caso você tenha necessidade de uma análise mais individualizada, por favor, consulte seu advogado, sua associação ou seu sindicato de classe, ok? Com relação aos princípios constitucionais do trabalho, primeiro nós temos no artigo 7º, 6º, a irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Veja bem que aqui é acordo coletivo, então não vale acordo individual. Então, irredutibilidade de salário, convenção, que é sempre coletiva, ou acordo coletivo. A convenção é sempre negociada com o sindicato, com os sindicatos de empresa ou com um grupo de empresas. E a compensação de horário, já pelo inciso 13 do artigo 7º, é possível por um acordo individual ou convenção coletiva. Vejam que o texto ele diverge de um inciso para o outro na Constituição. Num só permite o acordo sempre coletivo, quando se trata de redução de salário, precisa de uma negociação coletiva, e já a compensação de jornada não precisaria. E o artigo 7º, 26 da Constituição, traz lá que o reconhecimento dos acordos coletivos e das convenções é um direito do trabalhador. Então, se nós tivermos aqui um acordo ou convenção, é um direito do trabalhador tê-lo reconhecido. E vamos ver a implicação disso mais para frente, quando se trata das discussões da negociação individual que, porventura, viole um acordo coletivo de trabalho. E o artigo 8º, 6º da Constituição Federal diz lá, expressamente, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Então, aqui nós temos o seguinte, o sindicato ele não pode ser excluído das negociações coletivas. E aí nós talvez tenhamos algum problema com relação ao que dispõe a MP 936 sobre o tema. Vamos entrar nela de cara? Vamos lá. Essa medida provisória 936 de ontem institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para o enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo decreto número 6. Então, a medida cria um programa emergencial de manutenção de emprego e renda. Vamos ver como ele vai funcionar? Bom, fica instituído o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda durante o estado de calamidade pública. Qual é esse estado de calamidade pública? O decreto 6, o decreto legislativo número 6 de 2020 do Congresso Nacional, estabeleceu esse período de calamidade pública até 31 de dezembro de 2020. Mas esse período de calamidade pode ser alterado por um decreto, novo decreto, uma nova norma legislativa, a partir do momento que não se encontre mais no Brasil os problemas decorrentes do estado de calamidade pública. E o objetivo da medida provisória é preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto social decorrente das consequências nefastas do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública. E o decreto, o decreto legislativo que estabelece
os seus efeitos da calamidade pública até 31 de dezembro. Bom, o artigo 3º da medida provisória estabelece como medidas do programa emergencial o pagamento de benefício emergencial, a redução proporcional de jornada de trabalho e salários, ou seja, se reduz a jornada e reduz o salário. Não posso reduzir o salário sem redução da jornada de trabalho. E a suspensão temporária do contrato de trabalho. O contrato de trabalho deixa de ter os seus efeitos durante o período da suspensão, que a gente vai ver como que ela vai se desenvolver, pelo menos nos termos da medida 936. Bom, o disposto no caput, ou seja, esse programa, não se aplica no âmbito da União dos Estados, Distrito Federal e dos municípios e órgãos da administração pública, inclusive as suas subsidiárias e aos organismos internacionais. Bom, essa norma não se aplica basicamente aos empregados públicos ou aos funcionários públicos, que são regidos por outras normas, e nenhum ente do município, estado, da União, que eles vão disciplinar isso para os seus servidores, caso haja uma disciplina futura sobre o tema. Bom, o artigo 4º compete ao Ministério da Economia coordenar, executar, monitorar e avaliar o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda e editar normas complementares necessárias à sua execução. Bom, o Ministério da Economia, porque, enfim, é ele quem detém as finanças para bancar o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, mas também porque o Ministério do Trabalho teve o grosso de todas as suas atividades encaminhadas para o Ministério da Economia, com a extinção do Ministério do Trabalho. Então, o Ministério da Economia é que coordena também as atividades relacionadas ao mundo do trabalho e econômico. Então, nada mais correto do que deixar para o Ministério a regulamentação dessa matéria. Bom, o artigo 5º fica criado o benefício emergencial. E como que vai ser aplicado esse benefício emergencial? 1. Na redução proporcional de jornada de trabalho e 2. Na suspensão temporária do contrato de trabalho e será custeado com os recursos da União. Bom, o parágrafo 2º do artigo 5º. O benefício emergencial será de prestação mensal e devido a partir da data do início da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho. Então vamos lá, temos duas opções aí, ou reduz proporcionalmente o salário e jornada ou suspende o contrato de trabalho. E o benefício terá início, esse benefício criado pela medida provisória, a partir dessa data. Bom, o empregador deverá informar ao Ministério da Economia a adoção dessas medidas no prazo de 10 dias da celebração do acordo. Ou seja, vai ser preciso, para adotar tanto a suspensão temporária ou a redução de jornada e salários, de um acordo. E o empregador terá 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia a realização desse acordo. Se ele fizer isso, fizer o acordo e comunicar ao Ministério da Economia em 10 dias, aí a suspensão temporária ou a redução será complementada com um benefício emergencial a partir da data em que ocorrer a suspensão ou a redução. A medida provisória diz mais à frente que se o empregador fizer a redução da jornada e de salário no importe de 25%, ele não precisaria fazer um acordo coletivo caso o salário do empregado seja inferior a R$ 3.135 por mês ou o empregado com diploma superior e salário acima de 2 vezes o limite do benefício geral da Previdência Social, que no caso é R$ 12.202,12. Então vamos lá. Redução de até 25%. Trabalhador com salário inferior a 3.135 ou de empregado com nível superior que ganha acima de 12.202,12
não seria preciso acordo coletivo, apenas um acordo individual, como diz depois o artigo 12, que a gente vai analisar mais à frente. Mas só estou dando aqui essa entrada nesse tema, já que nós estamos tratando aqui do prazo de 10 dias para comunicar esse acordo. Tá? A primeira parcela do benefício será pago no prazo de 30 dias, contado da celebração do acordo, desde que o empregador comunique esse acordo no prazo de 10 dias ao Ministério da Economia. O benefício será pago exclusivamente enquanto durar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. Bom, enquanto durar a redução ou a suspensão, será pago o benefício. Mas essa duração não é permanente. Nós vamos ver depois que ela é só temporária. No caso da redução de jornada com redução de salário, é por até 90 dias, e no caso da suspensão temporária, é no máximo por 60 dias. Artigo 5º, parágrafo 3º. Caso o empregador não preste a informação dentro do prazo do inciso 1, que é 10 dias contado da data do acordo, ele ficará responsável pelo pagamento da remuneração do valor anterior à redução da jornada e da suspensão temporária do contrato, inclusive dos encargos sociais, até que ele preste a informação. Ele não fez o acordo, reduziu, mas não prestou a informação no Ministério da Economia, ele vai ser responsável pelo pagamento integral do salário e de todos os benefícios, até que essa comunicação chegue no Ministério da Economia. Bom, a data de início do benefício emergencial será fixada na data em que a informação tenha sido efetivamente prestada, como a gente acabou de mencionar, e aí o benefício será pago pelo período restante do prazo de suspensão ou de redução. A primeira parcela do pagamento será feita no prazo de 30 dias da data em que a informação tiver sido efetivamente prestada pelo empregador. Então, quanto antes informar, melhor. Ato do Ministério da Economia disciplinará como será feita a transmissão dessas informações e como será feita a concessão e pagamento do benefício. O recebimento do benefício emergencial não impede a concessão e não altera o valor do seguro-desemprego a que o empregado vier a ter direito no futuro. Bom, o empregado participou desse programa e está recebendo, seja a redução parcial do seu salário com jornada, seja o benefício pela suspensão do seu contrato de trabalho. Bom, depois ele é demitido. Aí ele vai receber o seguro-desemprego. Normalmente, o seguro-desemprego que ele eventualmente tivesse direito, não é? E o recebimento desse benefício não afetará aquele direito do empregado que vier a ser demitido. O artigo 5º, parágrafo 6º. O benefício será operacionalizado e pago pelo Ministério da Economia. Serão inscritos em dívida ativa da União os créditos constituídos em decorrência da MP e pago indevidamente ou além do devido. Imaginemos que haja alguma fraude, imaginemos que a comunicação tenha sido feita errada e aí a União tenha pago mais do que seria devido por conta das disposições da medida provisória. Então, esse débito desse particular, com esse pagamento indevido ou maior, será inscrito em dívida ativa, sem prejuízo de outras sanções legais, é claro. Não é? O valor do benefício, bom, nós sabemos que tem um benefício. Qual será a base de cálculo dele? Bom, será a base de cálculo do seguro-desemprego. Vamos ver como? Olha só, no inciso 1º do artigo 6º, na hipótese de redução de jornada, a redução de jornada ela pode ser por 25%, 50% ou 70%, tá? E por um período máximo de até 90 dias. Então você trabalha 10 horas e recebe R$100, pode ser reduzido em 25%. Você vai trabalhar 7 horas e meia e ganhar R$75. Pode ser reduzido em 50%.
trabalhar 5 horas e receber R$ 50, e assim sucessivamente. Tá? E será calculado aplicando-se a base de cálculo do seguro-desemprego o percentual de redução. Vamos explicar direitinho. Vamos lá. Como que é o seguro-desemprego? Seguro-desemprego é o seguinte: para quem recebe até R$ 1.599,61, multiplica-se o salário médio dessa pessoa por 0,80, ou seja, 80% do salário de até R$ 1.599,61. Então, o seguro-desemprego é esse o benefício. A pessoa vai receber 80% desse salário. Bom, mas isso não é o benefício da medida provisória ainda. Tá? Você reduziu a jornada em 50%, né? Você vai ter a base de cálculo proporcional a isso no seu seguro-desemprego. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Se você tem o salário de R$ 1.500, ok? O seu seguro-desemprego seria R$ 1.200, porque seria 80% desse valor. Bom, o benefício é de 50% se, por exemplo, você teve a redução de jornada no importe de 50%. Você reduziu o seu salário em 50% e a jornada em 50%. Então, você vai receber os 50% do que seria devido a título de seguro-desemprego. E o empregador, como reduziu a sua jornada em 50%, ele vai pagar 50% do seu salário. Então, no exemplo 1 aqui, o trabalhador ganhava R$ 1.500, o empregador vai pagar para ele 750. E os outros 750, se ele teve a redução da jornada e do salário em 50%, ele vai receber o seguro-desemprego proporcional. Na verdade, não o seguro-desemprego. O benefício baseado no valor do seguro-desemprego, proporcional. Qual seria o seguro-desemprego que essa pessoa teria? Bom, ela teria o equivalente a R$ 1.200, com um salário de R$ 1.500. Vai receber 600 como benefício. Aí soma-se os 600 que ele recebe desse benefício do programa, mais os 750 do empregador. Então, o salário dele, que era de 1.500, vai ficar com 1.350. Ou seja, ele terá uma diferença na remuneração dele de R$ 150, mas a jornada dele foi reduzida pela metade, nesse exemplo. Um outro exemplo, bom, salário maior, de R$ 3.000. Vamos aplicar a mesma coisa. R$ 3.000, segundo o seguro-desemprego, se ele fosse receber o seguro-desemprego, o benefício dele seria de R$ 1.813,03. Bom, aí o empregador reduziu o salário dele e a jornada em 50%. De 3.000 veio para 1.500. Certo? 1.500. A parte do empregador. Bom, os outros 50% que ele não vai trabalhar, ele vai receber o benefício. E qual vai ser o benefício? Bom, no caso, o salário de 3.000, ele teria o seguro-desemprego de 1.813. Logo, ele vai receber metade, porque foi reduzido pela metade. Então, a jornada e o salário. Então, ele vai receber R$ 906,52 por esse benefício. Somado esse benefício mais o salário dele, que cortado pela metade com a redução da jornada, ele receberia, então, 1.500 mais os 906, ele receberia 2.406,52. Nesse caso, um salário de 3.000 teria uma diferença menor de 593,48 com a jornada reduzida pela metade. Bom, e qual seria o benefício na hipótese de suspensão temporária do contrato? Nós vimos ali no caso de redução de jornada e redução de salário. Aqui o benefício é na hipótese de suspensão. O empregador fala assim, ó, o contrato está suspenso integralmente, ou seja, não vai ter trabalho e vamos ver o que vai acontecer. Essa suspensão é no máximo por até 2 meses e pode ser dividida em períodos de até 1 mês cada, de até 30 dias cada. Né? Equivalente a 100% do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, na hipótese prevista no caput do artigo 8º, ou seja, no caso de suspensão. Suspensão temporária. O que vai receber o empregado? O seguro-desemprego. E qual é o valor da parcela do seguro-desemprego dele? Tal qual a gente disse antes.
1.599,61, 80% disso. Se ele ganhar até esse valor, ele vai receber 80% do salário dele no caso de suspensão. Ele não trabalha e vai receber esse benefício. Se o salário dele for superior a 1.599,61, mas até 2.666,29, ele vai receber o que exceder de 1.599 até o salário dele ou até 2.666, ele vai dividir pelo meio e vai somar a 1.279,69, que é os 80% do limite de 1.599,61. Complicado, né? Complicado, mas eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil, tentar ficar mais fácil. Imagine que você ganhe R$ 2.500 por mês. Bom, você vai tirar a taxa mínima do seguro-desemprego, que é R$ 1.599,61. A diferença de 2.500 para 1.599 é R$ 900,39. Bom, então você vai receber metade desses R$ 900,39, que é 420, mais os 80% do 1.599,61, que você teria direito caso o seu salário fosse até 1.599,61, que é 1.279,69. Daí a soma dos dois dá 1.679,99. Esse seria o valor do seu seguro-desemprego caso o seu salário fosse de R$ 2.500. Bom, e para quem ganha salário acima de R$ 2.666,29? Nesse caso, a parcela é fixa, é uma parcela só. Se você ganhar R$ 10 mil, R$ 20 mil, R$ 30 mil, você vai ganhar o seguro-desemprego de R$ 1.813,03 por mês. Ok? Bom, mas isso aqui são para as empresas com receita bruta de até R$ 4.800.000 durante o ano de 2019. Então as empresas, vamos dizer, de baixo capital ou de baixo lucratividade, mas aqui não mede nem a lucratividade, sim a receita bruta, cuja receita teve R$ 4.800.000 durante todo o exercício do ano calendário de 2019. Bom, e as empresas que têm um valor acima disso, uma empresa já de médio, grande porte? Bom, daí o benefício a ser pago pela medida provisória, por meio dessa medida provisória e pela União, será equivalente a 70% do seguro-desemprego, ou seja, aquele mesmo seguro-desemprego que a gente viu antes, só que baseado em 70% daquele valor final que a gente calculou. Bom, mas e daí? Daí que aqui nesse caso, as empresas com mais de R$ 4.800.000 por ano, elas vão ter que pagar 30% do salário e não desse benefício. Então o trabalhador vai ter o seu contrato suspenso, a empresa pagaria 30% do seu salário para quem tem as empresas que têm uma arrecadação bruta superior a 4.800.000 por ano, e o governo pagaria o seguro-desemprego na base de 70%. Essa situação é melhor para o empregado que na situação anterior, porque os 30% do salário não tem a redução que o governo aplica quanto ao seguro-desemprego. Então, daria um valor um pouquinho maior para os empregados nessa situação. Basta imaginar, por exemplo, aí um salário de R$ 10 mil. De R$ 10 mil, a empresa teria que pagar 30%, o que já são R$ 3 mil, que é superior, inclusive, ao benefício máximo do seguro-desemprego para quem trabalha numa empresa de menor arrecadação ou de menor faturamento. O artigo 6º. O benefício emergencial será pago ao empregado independente de qualquer período aquisitivo, independente do tempo do vínculo de emprego, pode ser 10 dias, um mês, ou o que for, independente do número de salários recebidos pelo empregado. Parágrafo 2º. O benefício não será devido a um empregado que esteja ocupando cargo em emprego público, como a gente já viu, a medida provisória nem se aplica a eles, ou aquele empregado que esteja em gozo de benefício de prestação continuada da Previdência Social, né?
exceto no caso de pensão por morte ou auxílio acidente. Então, os beneficiários do regime geral de previdência que estejam recebendo benefício não vão receber os benefícios da lei, porque eles já estão num benefício previdenciário, exceto aqueles que recebem pensão por morte ou auxílio acidente. Mesmo esses aí teriam direito a receber os benefícios da medida provisória. Quem está recebendo seguro-desemprego também não teria direito ao recebimento dessa parcela, e nem aqueles que já se encontram no programa de Bolsa de Qualificação Profissional, que trata o artigo 2º da Lei 7.998, também disciplinado no artigo 476-A da CLT. Bom, o artigo 6º, parágrafo 3º, o empregado com mais de um vínculo formal de emprego poderá receber cumulativamente um benefício emergencial para cada vínculo com redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou com suspensão temporária do contrato de trabalho. O que diz aqui? Bom, você tem 2 contratos distintos de trabalho. Aqui diz, no parágrafo 3º, textualmente, que você poderá cumular os 2. Certo? Então, você teve a suspensão de um, você teve a diminuição de jornada no outro. Você vai receber um benefício para cada. Você teve 2 suspensões de contrato, você vai receber um benefício para cada. Aqui o texto não diz. O texto não diz, mas eu tenho uma dúvida, porque lembra, aqueles que têm salário de 30 mil, se suspendeu, vai receber 1.800 e pouco de seguro-desemprego. Mas se o empregado tem 2 empregos com salário de 10 mil cada, ele receberia 2 parcelas de 1.800? E enquanto aquele que tem um salário de 20 receberia uma parcela de 1.800? Eu imagino que talvez o governo quisesse limitar o valor máximo desse benefício, mas o dispositivo não fez. Então, a princípio, vamos aguardar a regulamentação do Ministério da Economia, mas o empregado com mais de um vínculo ele pode ter 2 benefícios, e aí sem limite do valor do seguro-desemprego. Ele acabaria recebendo duplamente caso o seu valor salarial fosse maior que aquele limite previamente estabelecido. Bom, o intermitente não vai acumular isso, porque intermitente é aquele empregado que aguarda ser chamado para o trabalho. Ele não tem um contrato de trabalho com jornada pré-estabelecida de 30 horas, 20 horas, 40 horas por semana, nada disso. Ele é chamado quando precisam dele. Ele tem um contrato de trabalho, mas é chamado. E ele pode ter diversos contratos de trabalho, aguardando ser chamado por algum deles. Imaginemos um motoboy, tem 10 contratos de trabalho intermitente ao mesmo tempo. Ele não receberia esse benefício. Ele tem um outro benefício, que é no valor de R$600. Não importa que ele tenha 10 contratos de trabalho intermitente, ou ele vai receber apenas R$600. E no caso do intermitente, ele não precisa sequer demonstrar qualquer problema de redução de jornada ou suspensão do contrato. Basta que ele tenha um contrato formalizado de trabalho intermitente, ele vai ter direito a R$600 por até 3 meses. E aí não pode ser acumulado com outro benefício dele. Parágrafo 4º. Nos casos em que o cálculo do benefício emergencial resultar em valores decimais, o valor deverá ser arredondado para a unidade inteira imediatamente superior. O artigo 7º trata da redução proporcional da jornada de trabalho e salário. Então, durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá acordar a redução proporcional de jornada de trabalho e salário por até 90 dias, observados os seguintes requisitos. Ele vai ter que preservar o valor do salário hora, então a redução vai ser proporcional ao tempo que ele deixar de trabalhar. E isso, obviamente, quando você faz isso, não afeta o salário hora, que continua sendo o mesmo. Se ele trabalhou 20 horas, ele vai receber o equivalente a 20 horas com o valor da hora normal dele trabalhado. E a pactuação por acordo individual escrito, que será encaminhado ao empregado com antecedência mínima de 2 dias corridos. Bom, a redução de jornada e de salário
pode ocorrer exclusivamente nas seguintes hipóteses: de 25%, 50% ou 70%. Ah, mas e se quiser reduzir em 30%? Pode um acordo entre as partes fazer isso? Um acordo coletivo pode, mas tem outras consequências, que a gente vai ver mais para frente. Mas aqui, a redução prevista da MP, 25%, 50% ou 70%. Parágrafo único do artigo 7º. A jornada de trabalho e o salário serão restabelecidos no prazo de 2 dias. Ou seja, reduziu, mas eles vão voltar ao normal contado quando acabar o estado de calamidade pública, a partir da data estabelecida no acordo individual ou da data de comunicação do empregador que informe ao empregado de que ele está antecipando esse período de redução. Ou seja, ele firmou um acordo por 2 meses de redução de jornada e de salário, pode ser até por 90 dias, mas fez por 2 meses. Mas daqui a 1 mês, aumenta o movimento, ele resolve voltar ao estado anterior. Problema nenhum, cancela-se, basta que comunique-se o empregado com 2 dias de antecedência. Bom, durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá acordar a suspensão. Bom, aqui não estamos mais na redução de jornada. Aqui estamos na suspensão temporária do contrato de trabalho, pelo prazo máximo de 60 dias. Pode ser menos, claro. Quero fazer a suspensão por 30 dias. Quero fazer por 15, por 10. Pode fazer. Não pode ser superior a 60. E esse período pode ser fracionado em até 2 períodos de 30 dias. Então eu suspendo o contrato por 30 dias. Posso suspender depois por mais 30, como se encaminha as questões da calamidade pública, o empregador pode adotar essa medida. Suspende por 30, depois por mais 30, por 30, depois por mais 20. Ele não poderá fazer 30, 20 e 10. Não. Ele deverá fazer 2 períodos, no máximo de 30 dias, cada um dos períodos. Um dos períodos pode ser menos que 30. A suspensão temporária do contrato será pactuada por acordo individual escrito entre empregador e empregado, que será encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, 2 dias corridos. Então, aqui nós vamos ter uma pequena discussão jurídica, se esse acordo pode ser individual sobre a suspensão temporária do contrato de trabalho. Isso porque, como a gente já viu, a Constituição ela exige a participação dos sindicatos na negociação coletiva. Se eu fizer um acordo individual com um empregado, ainda se poderia pensar na possibilidade de aplicação dessa medida provisória. Mas se eu fizer com mais de um empregado, ainda que eu faça acordos individuais, na verdade eu estou fazendo uma negociação que acaba sendo coletiva. E ao exercer uma atividade de negociação coletiva, eu deveria obrigatoriamente chamar os sindicatos para negociar isso. Se o sindicato se recusa, bom, aí é outra história que a gente vai ver daqui a pouco. Mas durante o período de suspensão temporária, o empregado fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados. É claro, se o empregador fornece cesta básica, assistência médica, essa cesta básica, assistência médica deverá continuar sendo fornecida, inclusive no período de suspensão do contrato. E o empregado, como teve o seu contrato de trabalho suspenso, ele vai ficar 2 meses sem recolher a Previdência Social, porque ele não vai receber salários por esse período. Ele vai receber o benefício daqui e até uma ajuda de custo do empregador, mas não salário. E aí a ajuda do empregador tem natureza indenizatória. Então ele vai ficar descoberto, vamos dizer assim, pela Previdência Social durante 2 meses, para efeito de aposentadoria, não, claro, para efeito de assistência social de saúde. O empregado, nesse período, ele pode se cadastrar e fazer recolhimento individual para manter o seu período de beneficiário do sistema, caso ele tenha interesse nisso.
O parágrafo 3º, o contrato de trabalho será restabelecido no prazo de 2 dias, de novo aqui a mesma coisa. Lembra que lá, feita a redução de jornada e de salários, o contrato é restabelecido depois do período da calamidade pública ou do acordo individual ou da data de comunicação do empregador que não tem mais interesse em manter a suspensão temporária do contrato. Se durante o período de suspensão o empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente por teletrabalho ou trabalho remoto ou à distância, aí não houve suspensão do contrato de trabalho. Nesse caso, o empregador arcará com salários normais, como não tivesse ocorrido qualquer suspensão do contrato. E mais que isso pode ser considerado uma fraude ao sistema e aí cabível a aplicação de outras sanções já previstas na lei, além de multa. E aí, como diz o texto, o empregador pagará a remuneração e os encargos do período, as penalidades e as sanções previstas em convenção ou acordo. A empresa que tiver auferido no ano calendário receita de 4.800.000, a gente já falou disso, só poderá suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante pagamento de ajuda compensatória no valor de 30% do valor do salário do empregado durante o período de suspensão. O benefício emergencial, tanto da redução de salário de jornada quanto da suspensão, poderá ser acumulado com o pagamento pelo empregador de ajuda compensatória mensal em decorrência da redução de jornada e de salário ou da suspensão do contrato de trabalho. A ajuda compensatória deverá ter valor definido no acordo, ou seja, é o acordo individual ou coletivo, conforme a gente vai ver depois. Terá natureza indenizatória, essa ajuda de custo, e não integrará, até por ter natureza indenizatória, o imposto de renda. O empregado não vai pagar imposto de renda sobre isso, não vai ter dedução do INSS aplicável sobre essa parcela e também não haverá recolhimento de FGTS sobre essa ajuda compensatória paga pelo empregador. E para as empresas, poderá ser excluído do lucro líquido para fins de determinação do imposto sobre a renda de pessoa jurídica e de contribuição social sobre o lucro líquido de pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. É uma questão comercial e tributária das empresas, nós não vamos entrar nesse tema agora. Na hipótese de redução proporcional de jornada e de salário, a ajuda compensatória não integrará o salário devido pelo empregador e observará essa mesma disposição. Então vamos lá, o empregador reduziu 70% da jornada, reduziu 70% do salário, ele vai pagar 30% desse salário. A União pagará o restante por meio do benefício. O restante não, a diferença calculada nos termos do benefício, como a gente já viu. Mas, além disso, o empregador pode, nessa negociação, pagar uma ajuda compensatória. E essa ajuda compensatória não terá natureza salarial. Os 30% que ele paga, sim, porque reduziu a jornada e salário em 70%, ou seja, ele vai pagar 30% da jornada trabalhada, e aí é o salário normal. E apenas essa ajuda de custo complementar, que decorrerá do acordo entabulado entre as partes, é que teria natureza compensatória, ou melhor, indenizatória. Bom, fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o benefício emergencial de emprego e renda, que trata aqui tanto na suspensão ou da redução. Bom, as empresas que praticarem a redução de jornada ou que praticarem a suspensão, elas vão se beneficiar da lei. Elas vão se beneficiar com o pagamento de parte dos benefícios trabalhistas pela União. E aí a responsabilidade dela é, durante o período de suspensão ou durante o período de redução, haveria a estabilidade no emprego, com uma espécie de estabilidade, mas na verdade é uma garantia de emprego ao empregado, que não poderia ser demitido. Bom, e esse período não é só pelo período da suspensão ou da redução de jornada.
acabado o período de suspensão ou redução da jornada, continuaria essa garantia de emprego. Por quanto tempo? Exatamente pelo período que durou a redução de jornada ou a suspensão do contrato de trabalho. Se foi por 30 dias, acabado o período, o empregado teria garantia de emprego por 30 dias. Se foi por 60 dias, no caso da suspensão do contrato de trabalho, o empregado teria direito a 60 dias de garantia de emprego. E se reduziu a jornada e o salário por 90 dias, após o término, o empregado teria 90 dias de garantia de emprego. Bom, mas aí ele foi demitido, ainda assim. Bom, aí ele vai receber uma parcela correspondente a esse período dessa garantia, que será de 50% de cada um dos salários que ele teria direito nesse período, se a redução de jornada e de salário for igual ou superior a 25% e inferior a 50%. Ele vai receber essa garantia de emprego quando ele foi demitido pelo período que faltava para completar a garantia de emprego dele. Ele vai receber 75% do salário se a sua redução de jornada e de salário foi igual ou superior a 50% e inferior a 70%. Então, reduziu a jornada entre 50% e 70% e o salário entre 50% e 70%. Ele é demitido depois, ele vai receber 75% do salário do período que faltava para completar a garantia de emprego dele. E ele vai receber a integralidade do período que falta para completar a garantia de emprego dele, caso a empresa tenha praticado a suspensão do contrato de trabalho ou a redução de jornada e de salário no percentual superior a 70%. Claro que essa garantia de emprego não se aplica nas hipóteses em que o empregado pede a dispensa ou é demitido por justa causa. As medidas de redução de jornada de trabalho, de salário ou de suspensão temporária poderão ser celebradas por meio de negociação coletiva. Claro, sempre, né? A convenção ou acordo coletivo poderão estabelecer percentuais de redução de jornada de trabalho e de salário diversos do previsto no inciso 3º do artigo 7º. Bom, nós estamos falando aqui de redução de jornada. Lembra lá que a gente viu? A redução de jornada pode ser de 25%, 50%, 70%. Ah, mas a empresa quer reduzir 30%, quer reduzir 10%, quer reduzir 60%, 80% por uma negociação coletiva. O que acontece nessas hipóteses? Já que a medida provisória só prevê 25%, 50% e 70%. Aí, o acordo pode estabelecer esse percentual menor ou diverso, mas aí o pagamento devido pela União tem uma redução, conforme está nos incisos 1, 2, 3 e 4 desse parágrafo 2º. A gente não vai entrar nesses detalhes porque é só fazer o cálculo dessa redução e aí pode ser apreciado sem maiores problemas. O artigo 11. As convenções ou os acordos coletivos de trabalho celebrados anteriormente poderão ser renegociados para adequação de seus termos no prazo de 10 dias corridos. Olha, tratando-se de convenção ou acordo coletivo celebrado anteriormente, as partes têm autonomia para revê-lo. E aí eu não entendo a razão desse prazo de 10 dias corridos que estabelece a medida provisória. Mas, enfim, tá aí. Eu particularmente ainda não entendi a necessidade desse prazo. Bom, o parágrafo 4º. Os acordos individuais de redução de jornada de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho, pactuados nos termos dessa medida provisória, deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral no prazo de até 10 dias corridos, contado da data de sua celebração. Bom, independentemente de se poder ou não realizar acordo individual nas hipóteses que a gente já até mencionou e que vamos verificar na sequência, no artigo 12, aqui a medida provisória estabelece um requisito formal
Se você fez um acordo individual, ainda que permitido nos termos da medida provisória, ainda que seja discutível a validade disso, se você não comunicar ao sindicato, esse acordo pode ser declarado nulo, porque você não cumpriu um requisito formal de comunicar ao sindicato da existência desse acordo individual nos termos da medida provisória. E aí, sendo considerado nulo esse acordo posteriormente, o empregador pode ser responsabilizado pelos salários normais, tanto no período de redução quanto de suspensão do contrato de trabalho. Aí o artigo 12, que vai dar um pouco de controvérsia. As medidas de que trata o artigo 3º serão implementadas por meio de acordo individual ou de negociação coletiva. Nós vamos ver o que diz a Constituição no próximo slide, tá? Mas aqui diz, acordo individual com salário igual ou inferior a R$ 3.135. Por que um salário igual ou inferior a R$ 3.135 poderia ser feito por um acordo individual? Imagino que o governo já está pensando no projeto de lei que está em tramitação no Congresso e já foi aprovado no Senado, em que estabelece que até esse limite, equivalente a 3 salários mínimos, o governo poderá efetuar o pagamento desses salários. Então, para esses trabalhadores com até esse valor, e o governo pagaria, num acordo com as empresas, pagaria os salários desses empregados, não haveria prejuízo ao trabalhador. Então, portanto, esse acordo poderia ser individual se o empregador acabar efetuando a redução de jornada ou a suspensão do contrato de trabalho. E mesmo assim, acho que outro pensamento que já há no governo é de que o trabalhador que ganha até 3.135, ainda que não aplicado o projeto de lei, que ainda está em tramitação no Congresso, a redução dele seria relativamente pequena, pelo benefício dele em não trabalhar no período equivalente de redução ou de suspensão do contrato. Então, uma ausência de prejuízo maior ao empregado nessa hipótese justificaria um acordo individual. Pode ser uma razão. Vamos verificar melhor daqui a pouquinho. Bom, os portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios gerais da Previdência. A gente já viu isso, é R$12.000 e pouquinho o valor do salário, equivalente a 2 vezes o limite dos benefícios geral da Previdência Social. Então, veja bem, os empregados com salário até 3.135 poderiam fazer por acordo individual todas as medidas implementadas, tanto a redução quanto a suspensão do contrato de trabalho. E os portadores de diploma de nível superior que ganhem acima de 12.000 e poucos reais, que é 2 vezes os benefícios, também poderia fazer acordo individual. Por que esses profissionais de nível superior? Porque há um parágrafo único do artigo 44 da CLT que já estabelece isso, que os acordos individuais desses profissionais teriam validade sobre os acordos individuais e coletivos. Esse dispositivo do 444, parágrafo único da CLT, é de constitucionalidade duvidosa. Isso porque um dos direitos dos trabalhadores previstos na Constituição, como a gente viu lá no começo, é ter garantido o respeito aos seus acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho. Então, tanto o parágrafo único do artigo 444 da CLT quanto esse inciso 2º pode ter questionado a sua constitucionalidade. Bom, o parágrafo único, para os empregados não enquadrados no caput, ou seja, nem com salário inferior e nem os portadores de diploma com salário superior, vai ser necessário sempre convenção ou acordo coletivo, exceto a redução de jornada de salário de até 25%, que poderá ser pactuado por acordo individual. Então vamos lá, a empresa resolve reduzir em 25% a jornada e os salários. Pode ser um acordo individual nos termos da medida provisória.
ela faz redução maior que 25%. Ela pode, por acordo individual, se o salário do empregado for até 3.135 ou por aqueles com valor acima de R$12.000 e que tenham diploma universitário. Porque daí, em tese, eles teriam como negociar por si. Os demais casos precisariam exclusivamente de convenção ou acordo coletivo, não valendo acordo individual. Bom, essas são as disposições que a gente acabou de ver. O que diz o artigo 7º, 6º da Constituição Federal? Irredutibilidade de salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Aqui haveria uma discussão se estão sendo reduzidos os salários ou não. Mera redução de salário em decorrência da jornada, o Tribunal Superior do Trabalho já tem uma OJ, uma orientação jurisprudencial, no caso de professor, entendendo que a redução da jornada do professor por conta da queda de arrecadação das empresas de ensino ou do número de alunos não acarretaria, não violaria o princípio da irredutibilidade de salário previsto no artigo 7º, 6º da Constituição Federal. Por quê? Porque o valor hora do salário do trabalhador professor continuaria sendo o mesmo. Se aplicado esse mesmo entendimento para a situação hora retratada, ou seja, há uma redução drástica do movimento da empresa, tal qual acontece com as escolas quando perdem alunos, e, nesse caso, se poderia fazer a redução de jornada e salário e não sendo isso considerado uma redução salarial, até porque, como a gente viu na medida provisória, o salário hora continuará sempre o mesmo nessa hipótese de redução de jornada e salário. Então, aqui, talvez fosse assim possível admitir-se o acordo individual, porque não estaria violando uma irredutibilidade salarial, caso o princípio estabelecido na orientação jurisprudencial do TST fosse estendido a todos os demais segmentos por conta da pandemia, uma circunstância grave de crise econômica vivenciada no planeta atualmente. Bom, o artigo 8º, 6º fala que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Como que eu poderia fazer um acordo individual sem chamar o sindicato? Só se esse acordo fosse realmente individual, com um único empregado, ou com um empregado de cada segmento da sua empresa, desde que não fosse algo coletivamente trabalhado pela atividade empresarial. Se for uma negociação, ainda que com contratos individualizados com cada um, mas de modo coletivo, eu não vejo muito como afastar a participação dos sindicatos nessa negociação. Até poderia se entender que a comunicação que o empregador tem que fazer ao sindicato, que a gente já viu antes da medida provisória, que exige que, feito o acordo individual, ele comunique ao sindicato, essa comunicação possa ser entendida como uma chamativa do sindicato para uma negociação. E aí o sindicato poderia questionar aquele acordo. Mas, enfim, eu acho que esse é um tema que eu não tenho uma resposta, porque eu não sei exatamente como a jurisprudência vai encarar isso numa situação de pandemia, de dificuldade grave na atividade econômica, como está acontecendo atualmente, em que o cidadão empreendedor não pode operar a sua empresa. Se ele tem um cinema, ele tem que mantê-lo fechado. Então, isso poderia ser uma circunstância a ser analisado com mais atenção. De todo modo, para não correr riscos acentuados, há um dispositivo na Lei 4.923 que trata da redução de jornada e de salário até 25% nos tempos comuns de problema econômico da empresa. Não estamos falando no caso da pandemia. No caso da pandemia, há a medida provisória que estabelece legalmente a possibilidade dessa redução por negociação.
Mas esse dispositivo da lei fala lá que, não havendo acordo com o sindicato, poderá a empresa submeter o caso à Justiça do Trabalho através do juiz de primeiro grau. Esse dispositivo continua em vigor. Se ele foi recepcionado ou não pela Constituição Federal ou pelos outros dispositivos legais, isso é uma outra história. Mas diante de um caso grave como esse que a gente está vivenciando, eu acho que, uma vez que o sindicato se recuse à negociação ou que não seja possível uma finalidade efetiva da negociação por parte do empregador que tem suas atividades paralisadas, imagine só, o sindicato se recusa a negociar. Ele poderia fazer um acordo individual com seus empregados, que é a exigência de todo modo, ele fazer um acordo individual, e ingressar na Justiça do Trabalho dizendo assim, eu suspendi os contratos e eu tentei negociar com o sindicato e não foi possível e eu quero ratificar e demonstrar de modo cabal que a sua atividade foi efetivamente afetada. Alguns juízes não vão aceitar, alguns creio que irão aceitar. Como a jurisprudência irá encaminhar isso, eu não sei. De todo modo, há um outro procedimento previsto no artigo 616 da CLT, que trata quando há recusa ou inviável negociação por parte da empresa com o sindicato, se pode ajuizar o dissídio coletivo. Essa também é uma opção para os empregadores que queiram garantir um pouco mais a segurança nas suas decisões. Poderia ser o ingresso de um dissídio coletivo dizendo, eu tentei negociar, não aceitou, eu não tenho como tocar a empresa nessas condições, a única coisa é a suspensão do contrato ou a redução de jornada, e eu negociei isso individualmente com os empregados, está aqui, e eu quero a ratificação, que até os empregados entenderam isso, porque o seu representante não vai entender. É claro que depois o juízo, tanto no caso da ação individual numa vara ou como num dissídio coletivo, perante o Tribunal Regional do Trabalho, o juízo vai analisar se há fundamento tanto na argumentação quanto nos motivos que levaram àquela medida. Se não há fraude, se os empregados aderiram de modo espontâneo à proposta. Espontâneo relativamente, porque numa situação de gravidade dessa, ninguém adere espontaneamente, é forçado pelas circunstâncias econômicas, mas não que não tenha sido forçado ou pelo empregador a adotar aquilo contra a sua vontade. Bom, o artigo 13, redução ou suspensão, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos das atividades essenciais. Pode-se fazer nas atividades essenciais? Pode, mas desde que não afete o seu devido funcionamento. São muitas as atividades essenciais, conforme estabelecido num decreto do Presidente da República, que está fundamentado na Lei 13.979 de fevereiro último. As irregularidades constatadas pela auditoria, quanto aos acordos de redução de jornada e de salário ou de suspensão, sujeitos os infratores à multa e outras consequências legais. O processo de fiscalização, de notificação e atuação de multas não observará o critério da dupla visita do artigo 31 da MP 927. Ou o artigo 31 da MP 927. Na CLT foi estabelecido que o fiscal, antes de punir, ele não pode punir na primeira vez, ele tem que chegar lá, orientar, e só numa segunda, na dupla visita, se o empregador não assumisse a condição, é que ele teria que punir. E a medida provisória 927 diz lá que as medidas, nos termos daquela disposição legal, teriam que ser adotadas pelo empregador, e o fiscal ele deveria orientar o empregador, não poderia punir se o empregador não fizesse como estava previsto na MP 927. Nesse caso aqui não precisa o fiscal orientar, não precisa o fiscal aplicar o princípio da dupla visita. Ele chega lá,
as disposições dessa medida provisória com a redução de jornada ou com a suspensão, se estiver irregular, o auditor já poderá punir imediatamente o empregador. O disposto nessa medida provisória não se aplica aos contratos de trabalho de aprendizagem e de jornada parcial. O tempo máximo de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho, ainda que sucessivos, não poderá ser superior a 90 dias, respeitado o prazo máximo de que trata o artigo 8º, ou seja, a suspensão é de até 60 dias. E a redução pode ser de 90. Mas a aplicação da suspensão, lembra que a gente pode aplicar em 2 períodos distintos, de 30 e 30? Não pode ter nesses dois mais de 90 dias. Ou seja, a MP tem prevê uma validade de 90 dias a partir do momento que for aplicado o primeiro. Então, se ele suspendeu, ele pode suspender por até 60, desde que o faça num período de 90 dias. Após aquele prazo, aí não tem mais os efeitos da medida provisória e volta à situação como dantes. Durante o estado de calamidade pública de que trata o artigo 1º, o curso ou programa de qualificação profissional, aprovado pelo decreto 5.000, que é a CLT, poderá ser oferecido pelo empregador exclusivamente na modalidade não presencial. Bom, há na CLT, no 476, a possibilidade do empregador suspender o contrato de trabalho e submeter o trabalhador para qualificação. E durante aquela suspensão, o empregado vai receber o seguro-desemprego, embora não esteja despedido, não é? Porque o contrato está suspenso, ele vai receber o seguro-desemprego enquanto fica fazendo a qualificação. O empregador poderá, de acordo com o que for negociado, pagar um complemento. O que está dizendo aqui é que aquele programa pode ser oferecido aqui. Só que aquele programa observado na CLT é por prazo de até 5 meses, podendo ser prorrogado. Aqui não. Ele pode ser oferecido ao empregado, esse programa, só para cursos não presenciais, ou seja, só por internet, ou até por correspondência, mas enfim, por internet, e com duração não inferior a 1 mês e nem superior a 3 meses. Na CLT se prevê para 5 prorrogáveis. Poderão ser utilizados meios eletrônicos para o atendimento dos requisitos formais, inclusive convocação, deliberação, decisão, formalização e publicidade de convenção de acordo coletivo. Tá, aqui esse inciso 2 trata de outra coisa. Para se convocar uma assembleia de trabalhadores, você tem que fazer edital, convocação dos trabalhadores, etc. Aqui está dizendo que podem ser utilizados meios eletrônicos para o atendimento dos requisitos formais. Isso porque as pessoas não podem se reunir. Então, mesmo a assembleia hoje poderia ser virtual ou por troca de mensagens eletrônicas ou algum outro sistema que o sindicato possa utilizar para a adoção da realização de suas assembleias. Os prazos previstos no título 6º da CLT ficam reduzidos pela metade. Lá tem como convocar a assembleia, os prazos mínimos, quando passam a vigorar os acordos coletivos, enfim, aqueles prazos previstos no título 6º da Consolidação das Leis do Trabalho passam a correr pela metade a partir ou durante a vigência da medida provisória. Artigo 18. O empregado com contrato de trabalho intermitente, formalizado até a publicação desta medida provisória, fará jus ao benefício emergencial de R$ 600 por 3 meses. Então, todo trabalhador intermitente que tenha contrato de trabalho, basta requerer o seu benefício no valor de até R$ 600 por até 3 meses, independente de haver suspensão do seu contrato de trabalho ou de redução de sua jornada. O benefício já tem validade a partir da publicação, ou seja, a partir do dia 1º de abril, o trabalhador intermitente já tem direito aos R$ 600, né? E aplica-se aí alguns requisitos já estabelecidos no próprio artigo 6º.
a existência de mais de um contrato de trabalho não gerará o direito à concessão de mais de um benefício emergencial mensal. Ou seja, o intermitente que tenha mais de um contrato só vai receber um único valor mensal, que é de R$600. O ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o pagamento desse benefício. Então, o Ministério da Economia vai regulamentar pelos próximos dias como será feito o pagamento aos trabalhadores com contrato de trabalho intermitente. O benefício não poderá ser acumulado com o pagamento de outro auxílio emergencial. O disposto no capítulo 7º da medida provisória não autoriza o descumprimento das normas regulamentadoras de segurança e saúde, e aplicando-se as ressalvas ali previstas apenas nas hipóteses excepcionais. Esse artigo 19 veio esclarecer o que diz a medida provisória 927. Não tem nada a ver com o tema tratado aqui da medida provisória 936. É que a medida provisória 927 estabeleceu lá que nas questões de segurança o fiscal poderia apenas aplicar a sanção depois de orientar e só para os casos gravíssimos de segurança e tal. Aqui vem explicar que não é bem assim. Que aquele disposto não autoriza o descumprimento das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho pelo empregador, ou seja, as normas de segurança continuam valendo. E as ressalvas existentes naquele dispositivo se aplicam exclusivamente para aquelas situações. Como palavra final aqui, lembrar que é um momento de expressar solidariedade e pensar também no próximo, em especial nos que têm menos recursos. É um momento de crise e nos momentos de crise é que o ser humano consegue demonstrar o seu melhor e o seu pior. Você demitir é uma medida drástica, você suspender contrato é uma medida drástica. Então, o ideal seria adotar outras medidas menos ruins antes de chegar a esse ponto, não é? Então, antes de tudo, qualquer atividade que você tenha, oriente o empregado como exercê-la, conceda a utilização de álcool gel. As máscaras hoje já estão começando a ser indicadas de modo geral para todos. Esclareça sobre distanciamento social, o uso de máscaras e luvas conforme indicado pelo Ministério da Saúde, que deve obrigar o uso de máscara para todos ou sugerir o uso de máscara para todos. Tente adotar o teletrabalho, trabalho remoto à distância, de modo que você não tenha que suspender ou reduzir a jornada de trabalho. Opte por conceder férias individuais, coletivas ou mesmo a antecipação das férias dos empregados, que é uma medida prevista na medida provisória 927. Institua o banco de horas suplementar. Tente negociar com o sindicato a redução da jornada, não atropele fazendo individualmente, salvo se houver recusa mesmo do sindicato ou intransigência. O sindicato fala, eu negocio, mas só aceito o pagamento do salário integral. Embora o sindicato diga que negocie só aceitando o pagamento do salário integral, isso na verdade não é uma negociação, isso é uma recusa, não é? Enfim, documente os problemas relacionados à sua atividade, à pandemia e o estado de calamidade, ou seja, junte documentos dizendo que a sua empresa foi afetada, porque qualquer discussão judicial sobre isso, você vai ter que demonstrar que a sua atividade sofreu consequências da calamidade, porque senão você estaria se utilizando dos benefícios da lei sem motivos. De repente a sua atividade continua normalmente, ou até algumas atividades que até explodiram, estão tendo até maior produtividade nesse momento da crise. Documente eventual recuso ou impossibilidade de negociação pelos sindicatos, que também vai ser algo necessário para qualquer discussão judicial. Vedada ou impossibilitada a negociação, tente com os sindicatos, tente uma negociação com os empregados diretamente e solicite a ratificação na Justiça, seja por conta do artigo 2º, parágrafo 2º da lei ou pelo artigo 616 da própria CLT, que trata do ajuizamento de dissídio coletivo.
como está indicando, e nesse caso eu vejo como desnecessária a comunicação às delegacias regionais do trabalho ou ao Ministério da Economia, não é? Por conta da situação de gravidade, de urgência que a situação requer. E mantenha calma. Isso vai passar, pode demorar 1, 2, 3, 4, 8 semanas, 3 meses, vai passar. E você não corre o risco de repente, destruir sua atividade, destruir todo esse capital que você construiu com seus empregados, na sua marca, na sua imagem, por uma situação que vai passar. E você não sabe exatamente como vai ficar. Então, sei que é difícil e é tormentoso para todos, especialmente para os empreendedores e para os empregados que vão ficar sem salário ou parte de seus salários. Então, é preciso pensar bastante, ter cuidado, ter zelo antes de tomar uma medida tão drástica. E tenho outras 2 videoaulas a respeito dessa temática. Uma é sobre a MP 927, comentada artigo por artigo, e outra é sobre o fato do príncipe, que foi bastante discutido quando da edição da medida 927. Eu deixo os links abaixo. Cuidem-se, tomem cuidado e muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.